a gente teve um aumento novamente da Selic e é a maior Selic dos últimos 20 anos. O financiamento também está ficando mais caro, todos os produtos de crédito estão ficando mais caros. Então, Gaspar, o que a gente pode esperar e como isso vai impactar o financiamento imobiliário e também os indexadores do financiamento imobiliário? Perfeito, acho que até no contexto aí da tua pergunta, né, já traz uma resposta pra gente, né? Taxa Selic é o que dita a regra do jogo, né, o custo do dinheiro. E financiamento está diretamente atrelado, né, ao custo da Selic. E de fato a gente tem aí a Selic mais alta dos últimos 20 anos, desde 2006 a gente não tinha a Selic no patamar de 15. Porém também, ao mesmo tempo, a gente está com a máxima de taxa média de financiamento também dos últimos 20 anos. Então é isso, né? Selic alta é de fato financiamento mais caro. E para quem pensa o seguinte, putz, graças a Deus eu contratei há 2 anos, 3 anos atrás, ou lá na época, né, do Bolsonaro, Paulo Guedes, Selic a 2%, peguei financiamento a 7%. Caraca, eu tô safe, né? Tá tudo certo, mas o financiamento não vai mais aumentar. Vem aí mais uma notícia desagradável, né? A maior parte dos financiamentos, 90% dos financiamentos, são atrelados a uma correção, geralmente a TR. Então, a Selic alta, além das taxas estarem altas, mesmo para quem pegou um financiamento em taxas baratas, vai ver o seu financiamento ficando mais caro, porque a gente tem para esse ano a projeção de TR de 2 a 2,5%. Então, vamos ter também uma TR mais cara. Então, o que vai acontecer efetivamente com o mercado é isso, né? Temos, de fato, o cenário mais caro para taxa, o cenário mais caro para correções, para quem já tem um contrato, e pensando para futuro, turma, nada que tá ruim que não possa piorar, né? Então, vamos ter que ainda acompanhar. Tá difícil de prever nela, tá difícil de falar, pô, ano que vem vai acontecer tal situação, embora a gente venha fazendo alertas, né, no canal, a gente vem sempre olhando o Boletim Focus, olhando projeções, sentindo o mercado. Então, assim, eu não conseguiria agora fazer uma afirmação do que acontece ano que vem, porque tem eleição, tem muita coisa pela frente. Mas uma coisa eu digo, eu acredito que ainda vamos ter mais reajustes de taxas esse ano, e reajuste para cima. Dentro disso que tu falou, uma dúvida que eu vejo muito do pessoal que comenta no canal é sobre isso, né? Como que funciona esse aumento das taxas em relação à Selic? O banco olha para o aumento da Selic e já aumenta a taxa? O banco projeta? Como é que funciona isso? Eu vejo que é uma grande dúvida, né? A pessoa vê a Selic aumentar ou vê a Selic ter queda e acha que já vai cair as taxas. Como é que funciona isso dentro da organização? Perfeito. É que existem dois parâmetros principais, né? A gente tem um primeiro parâmetro, né? Quando a gente fala de financiamento, que vem do sistema financeiro de habitação, que vem do FGTS, da poupança, etc. Esse, inclusive, tem regras, né? Tinha-se um teto, né, que inclusive agora os bancos estão emprestando mais caro e saindo, desenquadrando essas operações, então temos um problema iminente que vai acontecer, obviamente, né? E o segundo ponto, a gente tem o mercado de capitais. Então, por que geralmente as taxas de juros têm que subir quando a Selic sobe? Porque o banco, no final do dia, ele é um intermediário, né? O dinheiro vem do investidor, vem do mercado, para ser emprestado através de financiamento, e a pessoa, né, o mutuário, o contratante, vai pagar uma taxa maior para quem está emprestando essa grana, e a diferença disso a gente chama de spread bancário. Então o banco é intermediário, ele pega o dinheiro do investidor, coloca na outra ponta, empresta para alguém numa taxa mais cara, e aí essa cadeia funciona. Então o que acontece? Para poder de fato fazer sentido você conseguir captar, você precisa tá tendo um rendimento próximo à Selic. E aí até o governo compete com o próprio mercado. Então quando o consumidor olha, pô, minha taxa de juros está muito cara, meu financiamento está muito caro, o grande culpado é o próprio governo. Por quê? Porque hoje o governo, quando ele leva a Selic a 15%, ele também tem um objetivo, que é captar mais dinheiro para sustentar a gastança. Então, exemplo, né? Se o governo fala o seguinte, viu, pessoal, olha só, o negócio é o seguinte, a Selic tá 15%, eu vou pagar 15% no título do governo. Eu pago para você, se você me emprestar e comprar um título meu, eu te pago 15%. Por que as pessoas investem no título do governo? Porque o risco de calote é quase zero. Porque o governo ele pode imprimir, né, dinheiro, e seja isso virtualmente falando, né, e pagar esses investidores. Então, por que as pessoas vão comprar uma LCI, por exemplo, uma letra de crédito imobiliário, numa taxa pequena, sendo que o governo está pagando um prêmio maior? Então, automaticamente, os bancos têm que aumentar suas taxas para dar um prêmio também maior para o investidor, e aí tem que emprestar cada vez mais caro para poder pagar essa turma que está investindo. Então, na verdade, o próprio governo, quando leva a Selic para cima, ele ferra com todo mundo. Fica o dinheiro mais caro para todo mundo, porque daí todo mundo tem que competir com o próprio governo. Então, um pouco da equação, porque o banco tem que aumentar a taxa, porque tem que pagar um prêmio maior de onde vem o dinheiro. E quando a gente fala do SFH e do FGTS, também, cada dia menos os bancos têm... cada dia menos não, né? Na verdade, os bancos têm enfrentado cada vez mais dificuldade de conseguir dinheiro através desses recursos. Por quê? Poupança. O brasileiro não quer mais colocar o dinheiro na poupança, porque o brasileiro está ficando inteligente, né? Ele sabe que poupança não é um bom investimento, nem deveria ser considerado como investimento. Você tem outros instrumentos, enfim. Claro, isso foi com a digitalização do mercado, enfim, o mercado a nível de investimento avançou muito. E o FGTS, cada vez menos pessoas trabalhando no regime CLT, né? As pessoas estão indo para pejotização. Então, até nisso, cada vez vai ter menos dinheiro. Então, assim, a gente tá colapsando, né? Mas
basicamente a equação lógica é mais ou menos por aí. Entendi. E uma coisa que tu falou também, eu acho que é bom deixar claro para as pessoas, é que não tem necessariamente algo a ver com governo A, governo B, governo C, mas sim com um viés econômico-político que esse governo tem, né? No caso do governo atual, ele é um governo que tem o viés de aumentar, de fato, impostos e gastar mais. E aí, independente se você gosta ou não gosta, isso é ruim. E é isso que acaba impactando diretamente a Selic, e a Selic acaba impactando diretamente os financiamentos imobiliários e todos os créditos do mercado, né? Acho importante ressaltar isso, que não é nenhuma questão de paixão política, é uma questão de que cada governo tem o seu viés de administração. E é isso, né? Não tem muito o que falar, né? Legal? E aí, olhando para tudo isso que tu falou, Gaspar, uma coisa que as pessoas... Essa é a grande dúvida que elas sempre perguntam, né? Vale a pena financiar agora, então? Ou será que ela espera as taxas caírem? Que tu já falou, obviamente, que não vão cair muito cedo. Mas será que... O que ela faz? Vale a pena financiar agora ou não vale? Vale a pena esperar? Como é que funciona? Ou depende de cada negócio? Acho que, assim, né, nada que está ruim não possa piorar. Já usei essa frase antes, né? Então, assim, se a gente olhasse há 2 anos atrás, tinha muitas pessoas inseguras, porque a gente veio de um momento muito legal de taxas, a gente teve Selic a 2%, 7%. Quando a gente chegou ali em 10%, por exemplo, de taxa, a galera fala, poxa, eu vou esperar baixar de novo. E isso nunca aconteceu. Então, as pessoas que estavam lá 1 ano atrás, 2 anos atrás, achando que estava ruim, hoje elas estão dando graças a Deus que elas financiaram. E, embora a gente tenha uma taxa de juros muito alta, a gente sabe que os imóveis, a tendência é que eles não deixem de valorizar. Claro que vai ter mais oferta, né? O mercado pode dar uma resfriada, mas assim, de fato, o imóvel se provou no tempo sendo um dos principais ativos de aumento de patrimônio de uma família, proteção contra a inflação. Então, o ativo imóvel para o brasileiro, ele tem sido sempre algo muito resistente a qualquer crise. Então, se as pessoas perguntam, será que vale ou não vale a pena? Eu acho que, cara, o melhor momento de você comprar imóvel foi ontem. Porque se você esperar, as taxas não devem baixar e os imóveis ainda devem continuar valorizando. E aí, o que vai acontecer? Se você esperar mais um ano, pode ser que as taxas aumentem e o imóvel esteja mais caro e isso te custe mais caro. E sem contar, turma, que tem um dispositivo super legal que todo mundo pode contar no mercado de financiamento, que é a portabilidade. Então, se você acha que o momento é ruim, você vai contratar um financiamento, mas você tem uma esperança de que, puxa, daqui a 1 ano, 2, o país pode estar melhor e as taxas de juros voltem a recuar, porque assim, nessa taxa de juros é insustentável a longo prazo, né? A gente entende ela como se fosse, tipo assim, nós estamos num cenário de guerra, né? Só que na verdade o país não está em guerra, né? Tanto que a gente teve Selic tão alta assim em 2 momentos da nossa economia. Pandemia, nós não estamos numa pandemia. E o segundo momento foi pós-impeachment, um pouquinho antes do impeachment da Dilma, né? 2014 a 2016, ele é aquela crise que a gente viveu, que a gente teve uma Selic tão alta, tá? Então assim, a gente não tem nada nesse sentido. O que está acontecendo é que o governo gasta muito e ele tem que ter uma Selic alta para arrecadar mais dinheiro e também, ao mesmo tempo, controlar a inflação, porque a economia está indo mal, isso gera inflação, é natural. A desvalorização da nossa moeda também é um fator que influencia. Inclusive, a gente vê muitas pessoas falando, dólar é coisa para rico, eu não tenho que me preocupar com dólar. Não, pessoal, vocês têm que se preocupar com dólar. Por quê? Um exemplo básico, né? Até, inclusive, como que a gente era afetado por essa guerra que aconteceu agora entre Irã e Israel. Se o petróleo aumenta, o petróleo é dolarizado e o combustível ficar mais caro, não é só porque o combustível do seu carro, da sua moto vai ficar mais caro. É porque todos os alimentos que você consome são transportados. E se o diesel ficar mais caro, isso é repassado para os alimentos, gera inflação. Tudo está interligado. Então, hoje, a má gestão que está realmente sendo imposta no Brasil é ruim para todos nós. Então, por isso que eu digo, tá ruim, pode piorar, e caso melhore, lá na frente você faz uma portabilidade, no Flamengo você comprou seu imóvel, você saiu do aluguel, porque quem mora de aluguel acha que está protegido? Não. Se a inflação for alta, o teu aluguel vai aumentar. Então, assim, a coisa tá feia e o imóvel pode sim ser um grande aliado para esse momento. E é bom também destacar para essas pessoas que a conta do aluguel é um absurdo, né? Quando tu, de fato, bota ela na ponta do lápis, em que tu olha que o aluguel ele vai continuar aumentando junto com a inflação, junto com o IGPM, e nos próximos 10, 15, 20, 30 anos a pessoa vai ter pago muito mais no aluguel do que ela pagaria no financiamento, essa conta é absurda, né? E as pessoas acabam não escolhendo financiar, achando que é mais confortável ficar de aluguel. Apesar da taxa alta, eu entendo, né? As pessoas olham o quanto elas vão pagar de parcela e às vezes não cabe no bolso e se torna insustentável, né? Mas eu acho que se a pessoa pode fazer esse esforço para conseguir sair do aluguel ou para conseguir ter seu lar, é muito importante que ela faça. E depois, como tu falou, e inclusive a gente vai falar sobre isso, ela pode fazer uma portabilidade, ela até pode usar um mecanismo de amortização para justamente conseguir sair desses juros altos e conseguir, obviamente, continuar com o imóvel dela, né? Eu acho que isso é importante se falar também. Então, vamos lá. A gente entendeu que depende do caso, vale a pena financiar, né? E obviamente a pessoa precisa olhar para a taxa de juros. Agora,
olhando para o mercado hoje, na tua opinião e obviamente olhando para os números, qual que seria o financiamento mais barato hoje? Né? Falando de produtos e dos bancos também, né? Qual que seria o financiamento mais barato hoje? Acho que dá pra gente dividir em alguns cenários, né? Acho que teria primeiro cenário a nível de tamanho de financiamento e valores, né? Até 500 mil reais, de fato, caso, né, a renda familiar seja até 12 mil reais, o mais barato é Minha Casa Minha Vida. Né? De fato, você tem subsídio do governo, tem uma série de coisas. Acho que as pessoas já conhecem, né, o suficiente para entender isso. Então, se você enquadrar, né, no valor de Minha Casa Minha Vida, esse seria o financiamento mais barato. Depois, se eu não conseguir enquadrar, seja pela minha renda, seja pelo valor do imóvel, qualquer coisa, primeiro ponto é falar de produto, né? Então, você sempre focar no produto, seja de TR ou até mesmo de poupança, o que entregar uma menor taxa. Hoje, a própria Caixa, BRB, Banco do Brasil, os bancos estatais, por natureza, acabam entregando taxas mais vantajosas. Então, seriam mais baratos. Então, primeiro é Minha Casa Minha Vida, e tudo que for Minha Casa Minha Vida, você focar no produto de TR ou de poupança, por um banco estatal vai ser mais barato. Agora, o que você tem que avaliar na ponta do lápis? Que às vezes a oportunidade boa que vai aparecer, um imóvel com desconto ou mais barato, você não tenha tempo suficiente para conseguir fazer um financiamento no banco estatal. Porque, turma, banco estatal é barato, mas demora pra caramba. E quando demora, às vezes você está numa oportunidade de um negócio que não vai esperar 90, 120 dias, você vai perder essa oportunidade. Aí, quem sabe, você pode avaliar ir para um banco privado. Então, dando uma lógica, e também, turma, não tem milagre, tá? Todos os bancos trabalham parecidos. E quando tem um banco que descola muito, fique atento. Vou dar um exemplo do Banco Inter, um parceirão nosso, não estou dizendo que o produto é ruim, tá? O produto, inclusive, é bom. Mas, por exemplo, quando a pessoa vai olhar a taxa de juros, vou dar um exemplo. Ela olha lá assim, ó, vamos tirar o Minha Casa Minha Vida, tá? Da jogada, para pensar aqui num produto natural. Ah, eu sei que a Caixa é 11,20, eu tenho o BRB a 10,80, eu tenho o Banco do Brasil lá na casa quase de 12, tenho o Itaú a 12,29, eu tenho o Santander a 12,99. Pô, tudo parecido, né? Entre 11% a 13% ao ano. Opa, mas eu vi uma propaganda aqui do Inter, é 9,5. Poxa, é muito mais barato. Então acho que faz mais sentido eu financiar com o Inter. Uma parcelinha maravilhosa, tudo melhor. Porém, o financiamento do Inter é com a variação do IPCA, que a longo prazo se torna algo mais arriscado e inclusive mais caro. Então, o que a pessoa precisa entender quando falar de produto? Não é só olhar taxa, tá? Então você precisa olhar primeiro, claro, taxa, mas qual é o indexador? Então hoje, até inclusive a pessoa olha, pô, o financiamento é 12, 13%. Não. Se a gente tem Selic a 15, você vai ter uma TR de 2, então seu financiamento é 14, 15%. Então, basicamente, o mais barato, Minha Casa Minha Vida, depois tudo que é banco, foque no produto de TR ou no máximo de poupança. O que tiver a melhor taxa vence, mas também não fique só preso nos bancos, porque tá todo mundo muito parecido. Inclusive, o que tu falou faz muito sentido e até respondi um comentário de um seguidor esses dias que era justamente falando disso, né? Ele mandou assim pra mim, poxa, eu tenho um financiamento que eu vou ver pela, se não me engano foi pela Poupex, que era 5,17 financiamento poupança. E aí ele não sabia que era 5,17 mais a poupança, mais a correção da TR em cima da poupança. Então acho interessante tu falar isso pra pessoa não olhar só pra taxa e também olhar pro produto. Então, gente, quando vocês forem escolher o melhor financiamento pra vocês, olhem pra taxa, mas vejam qual é o produto e façam as contas em cima disso. Inclusive, nós temos um vídeo, eu vou deixar aqui no card, falando qual que é o financiamento mais barato do Brasil hoje. Nós temos o financiamento da Caixa, nós temos o financiamento do BRB e, como o Gaspar falou, tem o Minha Casa Minha Vida também. E para você que tá ouvindo pelo Spotify, dentro do podcast, eu vou deixar o link aqui na descrição. Todos os links que a gente falar aqui, tudo que você quiser ver, está aqui na descrição e você pode ir lá pro nosso canal do YouTube e ver certinho todos os vídeos. Tá, falando de melhor produto, a gente entendeu que depende de cada situação, de cada produto e de cada banco que a pessoa vai escolher. E aí, dentro disso, existe outra dúvida que as pessoas têm também, que é sobre qual é o melhor banco. Eu sei que existe alguns detalhes que a gente precisa ver para entender qual que é o melhor banco e também de acordo com o perfil daquela pessoa. Como é que a pessoa olha e escolhe o melhor banco para ela? Boa, eu acho que para escolher o melhor banco, a pessoa tem que focar no que é mais importante para ela na hora de contratar. Se o foco da pessoa é apenas preço, beleza, ela vai decidir, é fácil, o melhor banco vai ser o mais barato. Ponto. Mas, novamente, o mais barato considerando todas as variáveis no financiamento. Então, turma, a primeira dica que eu dou é não tenha preguiça na hora de contratar. Eu sei que comprar um imóvel gera uma emoção, uma ansiedade. Só que, assim, muitas pessoas na hora de fazer um negócio, na emoção, acabam tomando péssimas decisões. Então, a primeira dica que eu dou, entenda o que você está fazendo. E, galera, tem conteúdo. Se você está aqui vendo esse vídeo, pode estar vendo outros vídeos que a gente explica sobre o produto. Então, se é preço, você pode focar no banco que vai ter a menor taxa para o momento. Agora, se você precisa, por exemplo, é velocidade, flexibilidade, você não tem uma renda formalizada, aí vão ter bancos que vão te atender também. Então eu vou tentar dar exemplos de bancos com cada tipo de, geralmente, necessidade que os clientes têm na prática. Taxa. Taxa eu consideraria hoje o BRB o melhor banco do mercado.
tá? Qual a melhor taxa? É um banco que às vezes as pessoas não conhecem, mas realmente tem uma taxa muito boa. Isso fora do Minha Casa Minha Vida, né? Fora da Minha Casa Minha Vida. Não, Minha Casa Minha Vida, Caixa Econômica e ponto, turma. Não tem... Inclusive, nesse segmento, a Caixa até vai bem, né? Ela começa a ficar ruim tudo que foge disso. Porque esse é o foco dela. Então, BRB eu botaria como mais... Pensando em taxa, um bom banco. Pensando em processo, banco rápido, esteira boa e com taxa boa para o mercado privado, eu colocaria o Itaú sendo aí o principal banco, né? Então, ele tem uma boa taxa e um processo muito bom. E eu elencaria, de fato, o Banco Inter, pensando também em bom custo e flexibilidade. O que é flexibilidade? Todos esses bancos que eu falei, imóvel 100% redondo, a renda no imposto de renda bonitinho, formalizado. E às vezes você tem uma boa renda, mas você não tem essa renda 100% formalizada. Você precisa colocar a renda da sua empresa, coisa que bancão não faz, é só pessoa física e depois de renda pessoa física. Já o Banco Inter, você tem às vezes um crédito legal na sua empresa, tal, ele consegue meio que analisar tudo isso, consegue ser mais flexível. Então eu colocaria esses 3 bancos. Em preço eu botaria BRB, processo eu botaria Itaú e flexibilidade Banco Inter. Esse, na minha opinião, é os 3 principais bancos do mercado. E pensando nisso, uma outra coisa também que a pessoa precisa analisar é o tempo que ela vai ficar nesse banco. Ela vai ficar 30, 35 anos nesse banco, geralmente, né? E aí ela vai ter outros produtos também. Isso deve ser analisado, né? Então, se esse banco tem um bom cartão de crédito, uma boa linha de crédito quando ela precisar, além do financiamento, se esse banco tem um bom aplicativo para ela poder, né, cumprir as coisas da vida dela ali, semanalmente falando. Então, tudo isso tem que ser analisado também. Não pode só olhar para a taxa, só olhar para o produto de financiamento em si, né? Ela tem que ver quais oportunidades e quais vantagens aquele banco ao qual ela está entrando vai trazer para ela, enfim, para a vida dela, né? Perfeito. Acho que isso é importante também, né? Casamento, né? É um casamento. É um casamento. É praticamente isso, né? 30, 35 anos é um casamento, né? E aí, outras dúvidas agora, olhando para o produto que a gente tá falando aqui, que é o financiamento nesse momento. Olhando para o financiamento, as pessoas, quando elas vão fazer, elas se deparam com 2 coisas importantes. Produto, que a gente já falou e depois a gente vai abordar mais sobre produto, mas ela também olha sobre tabela. Como é que as pessoas fazem a escolha da melhor tabela dentro do financiamento? Eu sei que tem várias outras coisas que impactam, renda, localidade, né, que a gente tem hoje, localização, né, que a gente tem hoje, que também, querendo ou não, cada banco tem a sua restrição e também a quantidade de entrada que a pessoa vai dar. Mas olhando para isso, qual que seria a melhor tabela e como que ela faz essa escolha pro futuro dela, né? Boa. Melhor tabela é saque, né? Respondendo na lata, é saque. Por que as pessoas optam pela Price? A Price é aquela que tem a parcelinha menor e na simulação, sem considerar as correções, que é TR, variações, ela seria a famosa da tabela fixa. Então as pessoas conhecem como o nome, né? Saque a decrescente. O cara é decrescente, eles falam. Essa, de fato, é a melhor, tá? A Price as pessoas escolhem porque precisa de menos renda e tal, embora mudou muito, né? Hoje o banco exige, inclusive, uma renda maior para você ir pela Price. E por que isso acontece, turma? Porque a Price, por conta das correções, nesse momento que a gente está vivendo mais ainda, a sua parcela vai aumentar. Ela não vai ficar igual. Porque a amortização, que é o que é abaixo da dívida, na tabela Price, é bem pequenininha. Então, todo mês, como você tem a correção no seu contrato, a sua dívida só cresce. E, galera, é desagradável para quem não entende pela Price. Por quê? Vou dar um exemplo. Mesmo no produto de TR, mesmo com a Caixa Econômica, não importa. Exemplo, você vai contratar, no momento que a gente está de Selic, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Você vai contratar um financiamento na Price hoje, daqui a 5 anos, você vai pagar 5 anos, você vai estar devendo bem mais do que você contratou. 10, 15% a mais que você contratou. Já pensou você contratar 300 mil, pagar 5 anos, e quando você daqui a 5 anos olhar quanto você deve 350 mil por ano. É tipo isso que acontece. Então, a saque, turma, é um pouco mais caro, mas ela cai no tempo e ela te protege das correções. Então, a dica na lata é essa. Vá sempre de saque, você não erra. Agora, se você precisa ir pela Price no momento, por conta da sua renda, né, que você não consegue comprovar ou por qualquer outro motivo, ok. Mas você já vai precisar fazer um planejamento para você fazer amortizações. Você precisa, em média, tudo aquilo que você teria de correção, você precisa fazer amortização, porque senão você só vai ver sua dívida crescer e vai ficar rasgando dinheiro. Inclusive, é isso que as pessoas sempre falam quando elas chegam lá no canal, né? Poxa, eu tô olhando pro meu financiamento e a dívida só cresce, não sei o que fazer. Gente, nós temos um vídeo também sobre esse assunto, né? A gente faz vídeo sobre tudo aqui, né? Tudo que cubra esses produtos a gente traz aqui pro canal. Então, eu vou deixar aqui no card e para você que tá no Spotify, eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? Gaspar, entendido essa parte de tabela price e saque, é uma dúvida, mas enfim, a gente sempre tá respondendo essa dúvida. Uma outra dúvida, e eu acho que essa seria a principal dúvida que as pessoas têm em relação ao financiamento. Fui financiar e o meu financiamento deu negado. Quais são os critérios de fato que o banco analisa para conseguir ceder esse financiamento para uma pessoa? Como é que funciona? São 3, vamos chamar 3 pilares principais, né? Primeiro, crédito. Então, como está seu crédito? Por quê?
Geralmente, tá com score legal, você está, né, sempre adimplindo com seus compromissos financeiros, ou seja, seu risco de crédito ser baixo. Ele, segundo, é anexado, né? O primeiro ponto é esse. O segundo que impacta é o seu endividamento, ou seja, o seu SR, o seu histórico do Banco Central, que inclusive é o seguinte, a pessoa fala, mas eu tô com o nome limpo. Pô, tá tudo certinho aqui, por que não me aprova? Pô, mas aí nos últimos 2 anos você pagou tudo atrasado suas contas, você tinha vencido, você teve banco que colocou prejuízo de uma conta, aí você pensou em financiar, você botou sua vida em ordem. Então, o seu histórico financeiro é muito ruim. Então, ter um crédito bom hoje é de fato uma necessidade e o histórico financeiro também é importante. E por último, que eu poderia também colocar em primeiro, mas porque tudo começa nisso, mas eu botei porque mesmo que você tenha renda e tivesse esses 2 itens não tiverem legais, você não aprova, né? E por último, uma renda comprovada. Você precisa comprovar uma renda. E como que você comprova uma renda? Primeiro de tudo, galera, imposto de renda. Eu sei que é doído pagar imposto, eu sei que ninguém gosta, principalmente porque a gente não vê retorno, né? Às vezes você tá numa cidade que tá toda ferrada, você não tem hospital, você não tem nada, você fica, né, não tem segurança, você sente que o seu imposto não rende, né? Mas, cara, para mercado financeiro, imposto de renda é o grande pilar para você conseguir um bom produto. E segundo, movimentação bancária, porque não adianta só você ter um bom imposto de renda e o banco olhar sua movimentação e você não ter movimentação, você não ter liquidez. Então é renda. Então, basicamente, é crédito, histórico de financeiro e renda. Os 3 dando certo, o banco te aprova. E por último, é o endividamento. Porque fala, mas eu tenho tudo, ó. Eu tenho crédito, tenho um bom histórico, tenho renda. O banco mesmo assim não me aprovou. Por quê? Porque às vezes você tem uma renda de 10 mil reais, você poderia comprometer 3.500 reais pela regra do Banco Central, e você já paga 2 mil reais de parcela. Você queria mais uma parcela de 3, não dá. Né? Por quê? Porque tem um teto ali de endividamento que o banco pode te emprestar até aquele percentual. Então, turma, a sua renda, no final do dia, ela é considerada sua renda bruta, mas sua renda líquida descontando todas as questões que você já paga, e aí sim a gente vai ver se essa conta fecha. Então, basicamente, essa é a análise que o banco faz. Entendi. Outra coisa também é que tu não falou, mas é importante, até esses dias apareceu um cliente assim, cliente médico, que ele não tinha nenhum problema com o Serasa, nenhum problema nesse sentido, enfim, não tinha comprometimento de renda e tal, e mesmo assim o financiamento dele foi negado, porque provavelmente ele teve em algum momento uma dívida que foi paga por um valor menor do que aquela dívida realmente era. Acho que era legal, interessante tu preparar as pessoas para isso também. Em alguns bancos, dependendo do banco, dependendo como o banco faz essa análise, a pessoa pode não conseguir financiar por causa de uma dívida antiga que ainda que foi paga pelo valor que não era o original. Boa. Isso na verdade a gente até coloca que o banco lança como prejuízo ou histórico interno, né? A gente chama. Que basicamente é o seguinte, você financiou um carro por 10 mil reais, você financiou, e, sei lá, pagando seu contrato, em algum momento que você já tinha pago 1.000 reais, você começou a atrasar, ficou com o carro escondido, aquela coisa, negócio, o banco fala, tá, quer saber? Sua dívida estaria, você pegou 10, pagou 1.000, mas com todos os atrasos você tá me devendo 15 mil. Vamos quitar isso aqui por 3 mil reais. Então o banco pensa, pô, o cara me pagou 1.000, vai quitar por 3, pegou 10. Então o banco vai entender que essa operação foi um prejuízo. Quando, cara, botou prejuízo com o banco não quer mais fazer negócio com você. E isso realmente vai ser carregado até a próxima encarnação, não tem como fazer. Você, com aquele banco específico, muito dificilmente você vai reverter essa situação de crédito. A não ser que você começasse de novo todo um relacionamento e fosse recuperando tudo isso. Mas geralmente você não consegue. Então o restritivo interno com o banco, você não vira pro jogo. Então, muito cuidado na hora que você acha que você tá tirando vantagem do banco, porque você vai para essa blacklist aí, vamos chamar assim, né? Que, cara, no final do dia você acaba não conseguindo fazer uma operação. Então, realmente, muito cuidado em relação a isso. Se você é empresário e tiver problemas na sua empresa, isso também pode interferir no seu crédito. Você é casado, né? Mesmo que a renda é sua, mas sua esposa também tem problemas, ou seu esposo tem problema, também pode respingar. Então, assim, tudo está interligado. O banco meio que faz uma análise geral de contexto para aprovar o seu crédito. Então, tudo isso pode influenciar na hora de aprovar um crédito. Então, pessoal, falamos tudo sobre financiamento, as principais dúvidas que eu peguei lá do canal. Então, assim, se você tem mais dúvidas, deixa aqui embaixo que a gente vai te responder nos comentários e também nos próximos vídeos.